Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome de Jesus, eu gostaria de acolher você, meu querido irmão, minha querida irmã. E com certeza Deus, através dessa mensagem, tem muita coisa para falar ao nosso coração, para nos ensinar e revelar. Peço aí que você ajude aí na missão, que você possa estar compartilhando, deixando seu like. Se inscreva se você não é inscrito. E hoje eu trago para essa mensagem, para essa reflexão, a figura do apóstolo Paulo, São Paulo. E Paulo, quando nós lemos o texto, a carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos perceber ali que Paulo faz uma tremenda descoberta. Paulo descobre que dentro dele havia dois desejos. Assim como dentro de nós também tem dois desejos. Que desejos são esses que Paulo fala lá? É o desejo da carne e o desejo do Espírito. E no capítulo 5, no versículo 16, Paulo vai dizer assim que os desejos da carne são contrários ao do Espírito. Os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e o do Espírito aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Talvez você não entendeu essa dimensão. Talvez é por isso que você tem tentado mudar sua direção, tentado caminhar na contramão, tentando ser mais de Deus, e às vezes não tem conseguido. É porque dentro de nós existe essa luta da carne e do Espírito. E essa luta ela vai existir sempre. A nossa carne vai querer sempre as coisas que são desse mundo. Não que todas as coisas desse mundo nós não podemos participar. Mas Jesus disse, quando ele pedia ao Pai, pelos discípulos, Pai, eu não peço que tireis do mundo, mas que preserve eles de todo mal. Sim, nós fomos criados para viver nesse mundo, mas nesse mundo, a partir do pecado de Adão e Eva, existe muito mal. Existe o pecado, existe as suas consequências, existe o maligno. E é por isso que Paulo vem nos aconselhar, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfaça os prazeres da carne, porque os prazeres da carne muitas vezes são pecado. E nós sabemos o que o pecado pode nos levar. E Paulo fala que as obras da carne, olha só que a carne, se nós deixarmos ser conduzido pela carne, o que eu e você podemos fazer, que as obras da carne são impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. Olha aí, se nós deixarmos que a carne, se nós obedecermos à vontade da carne, é isso que nós vamos produzir. Nós vamos ser invejosos, nós vamos ter ambições desmedidas,
nós vamos ter partidos, nós vamos ser idólatras, nós vamos ser alguém briguentos, nós vamos ser alguém ciumentos. É isso que a palavra está nos dizendo. Nós vamos ser alguém supersticioso, alguém impuro, alguém que não vive a liberdade de filho de Deus, mas vive na libertinagem. E isso Deus não quer para nós, é por isso que Paulo vem nos dizer hoje, cheio do Espírito Santo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfaça as obras da carne, porque as obras da carne são contrárias ao do Espírito. E quantas vezes nós deixamos guiar pela carne? Quantas vezes nós deixamos guiar pela carne e fazemos aquilo que não queríamos fazer, falamos aquilo que não queríamos falar? É porque o pecado está imperando em nós, a carne está imperando em nós. Paulo entendeu isso. Ele dizia, não faço bem que gostaria, mas o mal que aborreço. Paulo entendeu que era o pecado que habitava na carne dele que levava ele a fazer isso. E que eu e você devemos fazer. Então, visto que a nossa carne quer isso, quer briga, quer discórdia, quer partido, enchei-vos do Espírito, diz a palavra. Enchei-vos do Espírito. E a palavra vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo eu e você podemos vencer tudo isso pela graça, pela fé, pelo Espírito, em Deus. Nós podemos vencer que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós precisamos entender que o nosso espírito quer Deus, a carne não quer Deus. Eu pergunto para você, a sua carne muitas das vezes quer Deus? Ou ela quer mais o pecado? Sim, a nossa carne ela não quer Deus. Ela quer o prazer desse mundo, ela não quer Deus, ela quer o pecado. O nosso espírito, a nossa carne não quer rezar, não quer buscar a Deus. Mas por outro lado, o nosso espírito quer Deus. E dentro de nós existe essa oposição. A nossa carne não quer Deus, mas o nosso espírito quer Deus. É por isso que nós buscamos a Deus, nas nossas fraquezas, na nossa limitação, nas nossas inconstâncias. E muitas das vezes não deixamos a carne falar mais alto. Não, eu não vou hoje à igreja porque eu estou cansado. Nós deixamos a carne dominar o espírito. O nosso espírito queria ir, mas a nossa carne não queria ir. Nós acabamos submetemos à vontade da carne. E quem perde com tudo isso somos nós. Porque quando nós não nos buscamos a Deus, nós não buscamos, nós não oramos, nós não buscamos a palavra, nós vamos ficando fracos. E a carne vai vencendo sobre nós. E não é a carne que tem que vencer na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, mas é Deus, é a graça, é o Espírito. Foi assim com Jesus. Conduzido pelo Espírito Santo, Jesus foi ao deserto porque sabia da sua missão. E eu e você temos uma missão aqui nessa terra. E durante 40 dias Jesus não comeu nada e com certeza ele teve fome. E o demônio, sabendo disso, disse a Jesus para tentar. E eu e você somos tentados o tempo todo a fazer aquilo que a carne deseja, aquilo que não é de Deus. O demônio disse a Jesus, se és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pão. E Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Paulo descobriu que dentro dele existiam esses dois desejos, o desejo da carne e o desejo do Espírito. Descobriu que o desejo da carne vinha do pecado que nele habitava. Mas descobriu que o desejo do Espírito era a graça, era Deus, era o céu. E sabendo disso, Paulo começou a alimentar o seu espírito. Paulo começou a alimentar seu espírito. E o espírito foi vencendo na vida de Paulo, por isso que ele se tornou o homem que foi. Porque não mais a carne imperava sobre ele, mas o espírito. E Deus quer que eu e você sejamos também alguém conduzidos pelo Espírito. Porque os frutos do Espírito, presta atenção, se eu e você passarmos a alimentarmos o Espírito através da oração, através da palavra, através da Eucaristia, do terço, olha os frutos que vai vir dentro de nós. A Bíblia fala que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Quando está faltando esse fruto em nós, é sinal que a carne está imperando sobre nós. Mas nesse momento eu convido a você, meu querido irmão, você que entendeu que dentro de você vai ter essa oposição. Não se assuste que a sua carne vai querer o mal, vai querer o pecado. Não se assuste, não se preocupe com isso, Deus sabe. É por isso que Ele prometeu para nós o Espírito Santo para nos dar força, para nós vencermos a carne. Não é a carne que vai vencer sobre a sua vida, não é o pecado se você não quiser. Não é a inveja, não é o ciúme, não é a impureza, não é o ódio, não é a ambição que vai vencer sobre você se você não quiser. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. E pela graça do Espírito, eu e você vencemos a carne, nós vencemos o pecado, nós vencemos o maligno. Não se preocupe, não se condene se a carne vai desejar sim o pecado, o mal. Mas lembra que o desejo do Espírito. E se você alimentar o Espírito, você vai ser mais que vencedor. Porque a palavra diz que em Cristo somos mais que vencedor. Que em nome de Jesus, pela força dessa palavra, você possa vencer os desejos da sua carne, que daqueles desejos da sua carne que não são de Deus. Que o Espírito Santo possa vir em auxílio à sua fraqueza, para que você seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.